Olá pessoal, tudo beleza? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E como é de ciência de todos, Jorge Jesus acabou deixando o Flamengo e retornando para Portugal, onde a partir da próxima temporada assumirá o comando técnico do Benfica. Não há quem discorde que a passagem do Mister pelo mais querido foi muito bem sucedida, superando todas as expectativas criadas e tendo conquistado mais títulos do que sofrido derrotas. A gratidão será eterna e as portas estarão sempre abertas para uma futura volta. Para o seu lugar, a diretoria agiu rápido e escolheu Domenech Torrent como substituto, e a esperança é de que a forma como o time vinha jogando e a sede insaciável por títulos e pela vitória não diminuam. Na minha opinião, o catalão tem tudo para dar certo no Flamengo, já que ele é um conhecedor de futebol, pois trabalhou por muitos anos ao lado de um dos melhores treinadores da história. Nesse vídeo você vai conhecer todos os treinadores estrangeiros que já estiveram à frente do Flamengo. Só que antes de mais nada, peço o seu joinha no vídeo para fortalecer na divulgação e a sua inscrição no canal, caso seja novo por aqui. O Flamengo foi fundado em 1895 como clube de regatas, com o futebol sendo implementado na instituição somente no ano de 1911, tendo sido em 1912 quando aconteceu a primeira partida de sua história. Em 1921, 10 anos após a implementação do futebol, o Flamengo teve o seu primeiro técnico oficial, já que anteriormente o clube era comandado por um comitê formado por torcedores, dirigentes e até pelo capitão do time, e o nome escolhido foi o do uruguaio Ramon Platero. Ele esteve à frente do mais querido em apenas 9 jogos, tendo vencido 3, empatado 2 e perdido outros 4. 4 anos após a discreta passagem de Ramon Platero, o Flamengo apostou em mais um estrangeiro, sendo Juan Carlos Bertoni o nome na ocasião. Ele também era uruguaio, e diferente do compatriota, Bertoni teve passagem bem sucedida à frente do rubro-negro, já que ficou nada menos que 4 temporadas, e nesse período comandou a equipe em 108 jogos, com 62 vitórias, 21 empates e 25 derrotas. Além disso, logo em seu primeiro ano, o treinador conquistou o Campeonato Carioca de 1925, e 2 anos mais tarde, em 27, voltou a ganhar o Campeonato Estadual. Infelizmente não encontrei nenhuma imagem de Carlos Bertoni que pudesse ilustrar esse tópico. Entre 1930 e 31, o Flamengo apostou em um técnico europeu, e o país de origem do comandante era a Inglaterra. Charles Williams teve passagem discreta pelo Flamengo, onde em 45 jogos venceu 16, empatou 4 e perdeu 25, tendo apenas 38% de aproveitamento. Ainda na década de 30, mais precisamente entre os anos de 37 e 38, o Flamengo apostou em mais um técnico europeu, sendo Dori Kröchner, natural da Hungria, o escolhido. Seu trabalho não se resultou em títulos, mas o legado deixado no futebol brasileiro foi notável, já que ele era um verdadeiro estrategista e conhecedor de táticas, embora por muitas vezes tenha sofrido críticas por conta dos intensos treinamentos e cobranças excessivas pela perfeição. Ao todo foram 71 jogos no comando do Flamengo, com 39 vitórias, 11 empates e 21 derrotas. Isso pode ser novidade para muita gente, mas bem antes de Jorge Jesus ter feito história entre 2019 e 2020, o Flamengo já teve um técnico português no comando, e isso foi lá no ano de 1947, com Ernesto Santos. Já há algum tempo morando no Brasil, o português, que tinha como única experiência como técnico uma passagem anterior pelo arquirrival o Vasco, esteve à frente do Flamengo em 48 jogos, e o aproveitamento até que foi bom, já que venceu 27 vezes, empatou 10 e perdeu 11, mas sem conquistar nenhum título. Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, e pessoas de diferentes nacionalidades viajaram até o país para prestigiar o Mundial. Uma dessas pessoas foi o técnico português Cândido de Oliveira, e aproveitando-se da presença ilustre do mesmo, o Flamengo fez um convite para que o treinador assumisse o clube. Foram apenas 3 meses na Gávea, e o aproveitamento não foi dos melhores, já que em 13 jogos ele venceu 4, empatou 2 e perdeu 7. Para quem não sabe, Cândido de Oliveira dá nome à Supertaça de Portugal, disputada entre os campeões do Campeonato Português e da Taça de Portugal. Antes de Jorge Jesus, Fleitas Solich era ninguém menos que o maior técnico estrangeiro da história do Flamengo, já que ele comandou o clube em mais de 500 jogos, somando 4 passagens. O paraguaio desembarcou pela primeira vez na Gávea em 1953, e logo em seu primeiro ano foi campeão carioca.
Em 54 e em 55, mais 2 estaduais foram conquistados, sendo àquela altura o segundo tricampeonato carioca do mais querido. Ficou até 1957 no comando, sendo substituído por Jaime de Almeida em 58, mas ainda naquele ano retornou ao clube para a sua segunda passagem. As outras duas foram entre 60 e 62, quando conquistou o Rio-São Paulo de 61, e a última em 1971. Vale destacar que foi Fleitas Solich quem alçou Zico aos profissionais do mais querido. Da lista, Modesto Bria é o único que também teve passagem como jogador do Flamengo. E passagem histórica e bem-sucedida, afinal de contas foram 10 anos atuando como meio-campo e com mais de 300 jogos disputados. Após se aposentar, ficou um longo período trabalhando na comissão técnica do rubro-negro, e vez ou outra o paraguaio assumia o time interinamente. Desde o primeiro jogo como técnico em 1959 até o último em 1981, Modesto Bria comandou o Flamengo em 84 jogos, com 47 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, com nenhum título conquistado. Mesmo sem nenhuma conquista como técnico, o paraguaio teve papel fundamental na formação de Zico e Júnior, já que ele era o técnico do juvenil na época em que os ídolos estavam começando a carreira. Armando Renganeschi é o único argentino da história que foi técnico do Flamengo, e em 2 temporadas à frente do mais querido, ele conquistou o Campeonato Carioca de 1965, tendo sido ele, antes de Jorge Jesus, o último estrangeiro a conquistar um título pelo clube. Com longa carreira no futebol brasileiro, onde também atuou como jogador em equipes como Fluminense e São Paulo, Renga, como era apelidado, esteve à frente do Flamengo em 129 jogos, obtendo 56 vitórias, 35 empates e 38 derrotas. Depois da passagem de Modesto Bria pelo Flamengo em 1981, demorou nada menos que 36 anos até que um estrangeiro novamente assumisse o comando técnico do clube, e o nome escolhido na ocasião foi o de Reinaldo Rueda. Com passagem extremamente vitoriosa pelo Atlético Nacional e com status de atual campeão da Libertadores, o colombiano em 2017 desembarcou no Flamengo após pedidos da torcida e em menos de 6 meses conseguiu levar o clube para 2 finais, a primeira a da Copa do Brasil, onde acabou perdendo o título para o Cruzeiro. Já a segunda final foi a da Copa Sul-Americana, onde também acabou ficando com o vice-campeonato, perdendo o título para o Independiente da Argentina. Acabou não ficando para a temporada seguinte, já que aceitou um convite da seleção chilena, e ao todo Reinaldo Rueda comandou o Flamengo 31 vezes, obtendo 13 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, com 52% de aproveitamento. 2019 foi o primeiro ano da gestão Rodolfo Landim no Flamengo, e o técnico escolhido para tocar o projeto e recolocar o clube no caminho das conquistas foi Abel Braga. O ano começou com a conquista do estadual, mas o futebol apresentado não convencia, com o time acumulando resultados inesperados, além de o mesmo Abel Braga dar declarações que não caíam muito bem nos ouvidos da torcida. Como consequência, ele acabou saindo, e em seu lugar o Flamengo apostou no português Jorge Jesus, que rapidamente implantou a sua filosofia de jogo, que se resultaram em títulos e mais títulos. Só para se ter uma ideia, o Mister, que infelizmente não está mais no comando técnico, deixou o clube com mais taças conquistadas do que derrotas sofridas, entrando definitivamente para a história como o melhor e maior técnico estrangeiro que o mais querido já teve até então. Em pouco mais de um ano, JJ comandou o Flamengo em 57 jogos, com 43 vitórias, 10 empates e somente 4 derrotas, tendo como aproveitamento incríveis 81,3%. O catalão Domenech Torrent será o 12º técnico estrangeiro a comandar o Flamengo, e como obviamente todos vocês devem saber, ele por muitos anos foi auxiliar de Pep Guardiola, estando presente no maior Barcelona da história e também no Bayern de Munique e no Manchester City. Seu trabalho mais recente como treinador foi no New York City dos Estados Unidos, clube que pertence ao mesmo dono do Manchester, e a passagem de Domenech pela equipe até que foi positiva, já que ele conseguiu levar o time à sua melhor campanha na história da Major League Soccer e também obteve a classificação para a Liga dos Campeões da CONCACAF. Fica aqui a torcida para que ele tenha bastante sucesso à frente do Flamengo, assim como Jorge Jesus também teve. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.